Vamos lá. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Muitas pessoas, elas têm dúvidas, né? E às vezes chegam a fazer alguns comentários sobre a lei de Deus. Porque agora a gente vive na graça, a lei não existe mais, a lei foi abolida, a lei caiu. E às vezes existe um pequeno equívoco nessa informação. Só que, além do equívoco, falta uma falta de compreensão do propósito da lei do Senhor. O porquê ela teve que se cumprir em Cristo Jesus. E às vezes ficam algumas discussões e algumas brigas, né? A lei, então a gente pode roubar, caiu, a gente pode roubar, a gente pode fazer qualquer coisa. Não, a lei tem um propósito. E nós temos que entender isso. E o texto ele é muito claro, mas às vezes falta a compreensão dessas coisas. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, assim diz a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso no qual nós estamos aqui reunidos para louvar, adorar e engrandecer o seu santo nome. Que teu Espírito Santo possa vir através desta palavra, Deus, aos corações, e que tudo fique mais claro, Senhor Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as declarações que Jesus começa a fazer justamente nessa passagem são as mais surpreendentes do Sermão do Monte. Jesus estava rodeado de vários telespectadores, esperando ele dizer alguma coisa contra a lei do Senhor. E Jesus ele é muito enfático quando ele fala: não vim para revogar, eu vim para cumpri-la. Cumprir, executar, pôr em prática de uma só vez. Jesus, justamente nessa passagem, ele reafirma o caráter eterno da lei. Robert Sproul, um grande teólogo reformado, ele faz a seguinte afirmação e diz que nós encontramos a exposição mais detalhada da lei no Novo Testamento. Aqui. Os judeus usavam o termo lei em praticamente 4 frases. Eles usavam para os 10 mandamentos, eles usavam para o Pentateuco, eles usavam para a lei e os profetas, e eles também usavam para a lei oral ou a tradição dos anciãos. E isso, na cabeça judaica, ela é muito clara, nítida, toda vez que se referia-se ao termo lei.
E nós vemos aqui que é óbvio que Jesus, ele nunca veio quebrar nenhum tipo de mandamento. Nós vemos em passagens mais para frente, Jesus curando num sábado. E isso, para os fariseus e saduceus, era extremamente perigoso. Poxa, você está curando. Como se a cura fosse um trabalho exercido no dia. E faltou-lhes compreensão da lei. A única coisa que Jesus fez foi romper com a tradição desses anciões, desses fariseus que não entenderam o propósito eterno da lei e que alguém precisava cumpri-la na sua totalidade, em tudo. Nós, pecadores, não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade, senão não seria necessário o sacrifício de Cristo na cruz. Nós quebramos mandamentos em pensamentos, em falsos testemunhos. Quebramos mandamentos, às vezes não à luz das pessoas, mas no oculto, no obscuro. Às vezes não na frente dos holofotes, mas em segredo. Nós quebramos mandamentos. E era necessário que alguém cumprisse todos eles na sua totalidade. E cumprisse de forma perfeita, de forma maravilhosa, sem erro e sem pecado algum. E essa pessoa foi Cristo Jesus, o fiel cumpridor da lei, em sua totalidade. Os escribas e fariseus, justamente, eles se apresentavam naquela época como os guardiões da lei. Os homens letrados, os homens que eram os defensores moralmente, espiritualmente, como se eles fossem uma referência da época de santidade, achando que cumpriam todas as leis na sua perfeição. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fala em Romanos, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e não há quem busque a Deus. Se Deus não começar uma obra na sua vida, jamais ninguém se achegará até Ele. E todas essas coisas têm um propósito eterno nos quais nós não sabemos. E a teologia nem se arrisca a dizer, porque nós entraremos em águas profundas do Senhor, no qual nós não podemos dessecar o próprio Deus. A teologia, ela fala da Escritura, da revelação suficiente no qual foi deixada para nós, para entendimento. Agora, os caminhos nos quais Deus usa, nós nunca iremos saber. Nunca. Os propósitos dele. Isso são os mistérios do eterno. E quando nós vemos os fariseus acusando Jesus de violar a lei, porém na realidade eram eles que deturpavam a lei do Senhor. Eles, com o mau compreendimento da lei, usavam ela de maneira indevida. E eles apoiavam as suas tradições hipócritas para se dizerem santos perfeitos e guardiões dos mandamentos do Senhor. E Jesus deixa bem claro, irmãos, nessa passagem: eu não vim para revogar a lei ou os profetas. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele não veio para quebrar tudo aquilo que foi ensinado pela lei
e foi deixado de legado pelos profetas, de maneira nenhuma. Ele não veio para revogar isso. Ele não veio para pegar tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, embrulhar e jogar fora. Não. Ele veio para explicar que tudo aquilo que aconteceu era um propósito que teria que se cumprir nele, em Cristo Jesus. Um propósito que teria que se cumprir na sua vinda. E tudo aquilo que os profetas e a lei anunciava iria se cumprir em Cristo Jesus. Coisa que os fariseus não estavam entendendo ou não estavam dispostos a entender. E, consequentemente, acusavam Jesus de violar as leis de Deus e transgredi-lo, simplesmente por curar no sábado e fazer o que era lícito, o bem aos sábados. Ele deixa muito claro na sua passagem violar a lei de Deus e ensiná-la aos homens com deturpações. Isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado gravíssimo, irmãos. O mau compreendimento daquilo que Jesus veio fazer pode tornar-se algo liberal ou uma libertinagem. Já que ele cumpriu, então eu posso pecar. Já que ele cumpriu, eu posso... Deixa eu tirar aqui que eu acho que o relógio escapou. Já que ele cumpriu, eu posso desonrar o meu pai e minha mãe e tratá-la mal, do pior jeito possível. Já que ele cumpriu, então eu posso adulterar. Já que ele cumpriu, então eu posso matar. E de maneira nenhuma Jesus fala isso. De maneira nenhuma. Há alguns extremistas aí, e por isso alguns desengrejados, que falam: a gente não precisa de mais nada porque Cristo cumpriu tudo. Não precisamos de igreja, não precisamos de comunhão com os irmãos, não precisamos de nada. Um mau entendimento, irmãos. Só que a Bíblia é clara que a justiça do reino, ela é eterna. E que a justiça do reino de Deus, ela não é exterior. Ela não vive de aparências, como se tudo estivesse bem, e quando na realidade não está bem. A justiça de Deus, ela trabalha de maneira interna, consertando os corações, alinhando eles com a vontade de Deus. Lembra que Jesus falou? Da mesma forma que eu e o Pai somos um só, vocês terão que ser assim também. E as pessoas distorcem isso. Como os fariseus, que aparentavam que estava tudo bem, aparentavam ser homens santos, homens do primeiro escalão de Deus, quando na realidade o problema era interior e não estava visível aos olhos dos homens, mas estava bem visível aos olhos de Deus. No público está tudo maravilhoso, sensacional. Está tudo bem. Mas interiormente e no oculto está tudo quebrado. Está tudo se desfazendo e se perdendo.
está tudo corrompido e podre. Mas as necessidades que os fariseus tinham de se apresentar como homens santos e alimentar o seu próprio ego era gigantesca e imensa. E aqui justamente nessa passagem nós destacamos alguns pontos, 4 pontos. Eu vou destacar aqui. O primeiro ponto, a consciência que nós temos que ter, irmãos, entre o Antigo e o Novo Testamento. E essa consciência tem que ser bem clara. O Antigo Testamento, a revelação da lei, dos profetas, e o Novo, Jesus e o Evangelho, Jesus e as boas novas. Esses dois não são adversários. Pelo contrário, eles trabalham na linha do corredor do tempo, para que quando um fosse cumprido, existisse a sua continuação. O Evangelho. Não há conflito entre os dois, nem contra o velho e nem contra o novo, muito pelo contrário. Aquilo que era do velho anunciava um Messias, anunciava um ser perfeito, sem pecado, que iria cumprir a lei, pagar a dívida do pecado. E pagando a dívida do pecado, nós seríamos libertos da escravidão da lei. A lei serviu como um guia. A Bíblia diz que a lei serviu como um aio, serviu como um guia para que nós chegássemos até Jesus. E chegando até Cristo, nós estamos debaixo de novas ordenanças e novos mandamentos. A lei nos levou até Cristo. E hoje nós olhamos para ela. Ela nos serviu de guia para que tudo se cumprisse em Cristo Jesus. E hoje nós olhamos para ela e refletimos. Continua sendo pecado roubar? Continua. Matar? Continua. Adulterar? Continua. Ricardo, mas e o sábado? O sábado é o dia do descanso. Mas hoje nós não descansamos em um dia. Nós descansamos em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Nós descansamos na obra da redenção. O sábado, irmãos, é um memorial da obra da criação do nosso Deus. E o domingo é um memorial da obra da redenção, da ressurreição. Por isso que nós não podemos descartar as coisas, simplesmente embrulhá-las e jogá-las fora. Elas tiveram seu propósito que teria que ser cumprido, como foi em Cristo Jesus. Só que isso é muito deturpado, isso é muito mal compreendido. A lei foi a sombra do que haveria de vir, e hoje nós temos Cristo que é a realidade. Isso dá um diferencial tremendo. A lei foi a promessa de um Cristo, e foi o cumprimento nessa promessa quando ele veio. Ele não veio de maneira nenhuma contrariar profetas e os ensinamentos dele, porque esses homens também foram chamados por Deus. E de maneira nenhuma Deus seria incoerente de fazer esses homens trabalharem as suas vidas, entregando as suas vidas para chegar em Cristo, tudo ser abandonado. Não. Tudo teria que ser cumprido na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, nós não temos que trazer bezerros para sacrificar aqui por causa dos nossos pecados. E glória a Deus por isso. Porque você já imaginou a sua casa você tendo um lugar para guardar um boi, um bezerro para sacrifício? Meu Deus do céu. Ou você indo num lugar para comprar uma pombinha para sacrificar? Meu Deus, né? Isso foi uma bênção. Se cumpriu nele. Se cumpriu nele. Os ritos e as leis
também cerimoniais se cumprem em Cristo Jesus. Ele cumpriria tudo isso para firmar uma nova aliança. O Dr. Robert, outro grande teólogo, fantástico, ele fala que a palavra cumprir, na sua totalidade, significa encher por completo. Encher por completo. Foi Jesus que cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei cerimonial e guardou a lei moral. Ele veio para completar isso em profundidade, de maneira que tudo fosse completo. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso não tem preço, sabe por quê? Porque eu e você nunca conseguiríamos cumprir isso de maneira perfeita como Cristo cumpriu. Pois somos falhos e pecadores. O segundo ponto é a infalibilidade da lei e dos profetas. Esses homens também foram chamados por Deus. Eles tiveram seu propósito. O problema é que os fariseus estavam sabotando o propósito da lei de Moisés. Sabotando esse propósito. Eles queriam colocar aquilo que era santo da maneira do jeito deles, onde eles envolveriam isso com as tradições dos homens, dando uma nova roupagem. Ou seja, mais uma vez, os fariseus se preocupam com o externo e não com o interno, daquilo que acontece dentro de você, dentro do seu coração, e só Deus sabe. E Deus sabe quem está disposto a mudar e quem não está disposto a mudar. De Deus não dá para se esconder, irmãos. Você pode se esconder de todo mundo. De todo mundo, mas dele você não consegue. A lei apontava para Cristo, por isso que ela teria que ser infalível. Por isso que ela teria que ser um guia forte para nos apresentar para Cristo como consumador dela. Por isso era necessário, ao descumprir algum mandamento, fazer o sacrifício de animais para pagar pelo seu pecado. E a lei, ela é perfeita, mas o povo é imperfeito. Deus criou uma lei santa e um povo imperfeito, no qual ele teria que sacrificar para pagar a pena do pecado dele. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso nos tempos de hoje, irmãos? A lei não foi produzida por uma mente humana, e sim por um ser divino, santo. Se hoje nós temos um padrão moral na sociedade, irmãos, esse padrão moral, ele vem de Deus. Como é que eu sei que é errado matar e roubar? Da onde os homens tiraram isso? Da lei do Senhor. Por isso que ela é infalível. Só que a lei, ela serve para um propósito também, para apontar o nosso pecado, para apontar o quanto nós somos pecadores. A lei, ela aponta para o pecado. Se eu adulterei, a lei aponta. Aqui, ó. Aqui está escrito para não adulterar. Se eu roubei, a lei aponta. Você pecou. Aqui está escrito para não roubar. Se você não honrou seu pai e sua mãe como você deveria, a lei está dizendo que você pecou. A lei não tinha capacidade de salvar ninguém, irmãos. A lei só apontava para o pecado. E graça nós damos por Cristo
ser a realidade, por Cristo ser o cumpridor fiel dessa lei. E hoje nós podemos descansar nessa obra maravilhosa que é a obra de Cristo Jesus. O segundo ponto é a penalidade para os que violam os ensinos e os mandamentos do Senhor. Tem pessoas que caçoam, que zombam e tiram sarro. Acham que Deus é um ditador. Muito pelo contrário, irmãos. Deus deixou a lei para preservar a ordem e a justiça. Você imagina num mundo sem lei? Você já pode imaginar isso? Um mundo sem lei? Onde uma pessoa não vai com a cara da outra, ela vai lá, mata a outra, tá tudo bem, o cara cai no chão e tá tudo certo. Obrigado, querido. Você já imaginou isso? Um mundo sem lei, sem regras, sem normas, onde as pessoas pudessem fazer aquilo que elas queriam. Seria um caos e desordem total. Só que o problema, irmãos, é que os fariseus, eles não entendiam corretamente a lei e o seu propósito de santificar também o seu povo. E justamente eles invertiam isso e ostentavam uma falsa espiritualidade. E eles colocavam um jugo pesado sobre o povo, onde guardar a lei não era uma alegria, onde guardar a lei era um fardo extremamente pesado. E eles faziam com que isso fosse pior ainda, eles potencializavam isso de uma maneira pior. E a Bíblia também é bem clara que se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. E isso soava como peso. E os escribas e fariseus, eles falavam, davam discursos maravilhosos na frente do povo. Só que o que eles ensinavam, eles não viviam, eles não praticavam. E todo mestre doutrinário, ele tem que viver de acordo com aquilo que ele ensina, irmãos. Não vale aquela lei, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não existe isso na igreja. Já viu isso? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não existe isso na igreja. O mestre, o pastor, o doutrinador, ele tem que viver de acordo com aquilo que ele ensina também. Por mais difícil que ele seja, porque esse ser humano também é pecador. Ele não está sobre o pecado. Por mais difícil que seja isso, ele também tem que viver debaixo dessas coisas. Ele também tem necessidade de arrependimento, de se voltar para Deus, de chorar, de se quebrantar, de falar, Senhor, me ajuda a mudar também. Ele também tem necessidade de tudo isso. Ele não é um super crente ou um super discípulo. De maneira nenhuma. Mas nós temos que largar essa vida hipócrita que às vezes os fariseus colocam e viver de aparências e capas, como se tivesse tudo bem, e na realidade não está. Quarto ponto, é uma justiça de fachada. Ela não é suficiente para entrar no reino dos céus. E quando Jesus fala assim, porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Não adianta a gente viver de aparências, irmãos, e Jesus deixa muito claro isso. Não adianta a gente ter um discurso legalista, isso pode, isso não pode, isso aquilo. Só que a nossa vida está toda quebrada e está toda errada. Véio. Não adianta a gente subir e falar, pregar e cantar várias coisas e a gente não viver isso que a gente prega, canta, fala. Nós temos que ser cristãos verdadeiros, irmãos. Pessoas que estão dispostas a mudar as suas vidas. Pessoas que reconhecem que estão erradas e são pecadoras.
Pessoas que reconhecem necessidade de arrependimento. Não ostentar uma falsa santidade, mas sim ser humilde. Não podemos se deixar ficar cegos e se gabar de uma justiça que a gente não tem. E Jesus, ele é muito simples e claro. E Jesus é maravilhoso porque ele é direto, ele não alisa, ele vai lá e blau, ele já fala logo. Por isso que certa vez ele chega e fala para os discípulos dele: o discurso está duro, né? Ó, se vocês quiserem ir embora, pode ir também, velho. Não tem problema não. Se vocês quiserem ir embora, fica à vontade aí. Porque a verdade, irmãos, ela tem que ser dita. Por mais que ela doa, ela machuque, mas ela tem que ser dita. Existem pessoas ferindo outras pessoas com legalismos, impondo falsa santidade. E legalismo é tudo aquilo que a gente coloca a mais que Deus não quer. Ontem nós estávamos tendo discipulado, nós estamos falando um pouco de legalismo. Ah, meu, que você não pode cortar a barba porque se você cortar a barba vai ficar, se deixar a barba vai ficar feio, né? Tá todo mundo sem barba aqui, né? Você tem que ficar sem barba também, né? Ou você não pode raspar a cabeça, que senão vai ficar diferente, todo mundo vai. Ou mas você tem que colocar um terno, uma saia, um paletó para ir para a igreja, né? A gente tem que dar o melhor pro Senhor. E isso acaba virando regra. E uma regra de homens, não imposta por Deus. E isso mata o legalismo, irmão, sufoca. O legalismo não traz vida, ele traz morte. Se Cristo veio para nos libertar, por que a gente tem que estar preso no legalismo? Em regra de homens. Ah, se você pentear o cabelo do lado direito, você é crente. Se você pentear o cabelo do lado esquerdo, eu não sei não, viu? Você está meio desviado. Ah, você... Meu, o pastor tá usando bermuda, você é louco, meu. O pastor se perdeu, velho. Pastor de chinelo, meu Deus do céu, que pecado, velho. Pastor não tem que andar de bermuda. Uma vez eu assisti um vídeo de um pastor, cara, que ele falou que ele dorme de calça social e camisa, porque se Jesus voltar à noite, ele tá pronto. Falei, meu Deus, vai pra um baile de gala à noite, né? Falei, irmãos, o que é isso? Ó que ponto que o legalismo chega. E o legalismo, ele é cruel, irmãos. Porque se você não tiver a condição de ter um bom terno e um bom paletó, você se sente rejeitado na comunidade. Se você não tiver a condição de ter uma boa calça, um bom sapato, você se sente rejeitado na comunidade. Se você não tem cabelo, todo mundo tem que ter o cabelo com gelzinho, com topete. Aí o cara não tem cabelo, é careca, como é que faz? O cara não vai pra igreja. Ó, o Cleiton tá dando risada, né? Mas é verdade, irmãos. Eu estou dando exemplos simples aqui para vocês verem que o legalismo não tem nada a ver com a lei de Deus. O legalismo é um sistema que os homens criaram para dizer que são mais santos. Entendeu? Para dizer que são mais santificados. Para dizer que estão mais puros. Quando na realidade isso não tem nada a ver. Porque Deus, ele olha dentro do seu coração. Você pode estar com a roupa mais bonita do mundo e pode estar com o coração mais podre do mundo também. Não é aparência, irmãos. Nós não podemos entrar de aparência. Certa vez, irmãos, existiu um homem que ele pegou uma nação totalmente destruída, acabada pela guerra. E aí, de repente, ele toma a frente desse país. Ele começou a recuperar a sua economia.
Ele recuperou a economia desse país. Ele devolveu o orgulho e a felicidade para o seu povo. Esse mesmo homem, em 4 anos de governo, o número de desempregados no país dele caiu para 6 milhões. 6 milhões de desempregados. Ou seja, para 900 mil pessoas, ele fez com que o produto interno bruto do seu país aumentasse em 4 anos 102%. A renda per capita do país dobrou, ficou gigante. Ele aumentou os lucros das empresas em 175 milhões para 5 bilhões. Esse mesmo homem reduziu uma inflação, uma hiperinflação 25% em um ano. Esse homem, ele gostava de música, de pintura, de artes. Ele pensou seguir até carreira nisso. Ele pensou seguir carreira nisso. Sabe quem que é esse homem, irmãos? O nome desse homem é Adolf Hitler. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que é possível contar um monte de mentiras dizendo a verdade. É possível contar um monte de mentiras dizendo a verdade. É possível viver de aparência uma vida toda dizendo a verdade ou usando a verdade de maneira errada. Que a gente não seja igual a esses fariseus, irmãos. Que a gente entenda que ele cumpriu a lei para que nós, que não conseguíssemos cumprir a lei, poderíamos se chegar até Deus, poderíamos se santificar. Foi por isso que Cristo morreu, para cumprir a lei, cumprir os mandamentos, para que eu e você não jogássemos tudo o que aconteceu na lata do lixo, mas não falar: os profetas anunciaram de Cristo e Cristo cumpriu aquilo que eu e você não conseguíamos cumprir. Foi santo, viveu uma vida sem pecado, morreu inocentemente por uma culpa que não era dele, era nossa. Nos lavou, nos remiu de sangue, aplacou a ira de Deus e nos reconciliou com o Pai. Essa é a obra de Jesus Cristo na nossa vida, irmãos. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos orar?